Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre custeio de produtos na nossa modalidade de ensino remoto e emergencial. Nós vamos falar então o que vem a ser esses custeios e aqui a gente vai focar em dois tipos de custeio principalmente. Essa é uma matéria que vocês já viram na disciplina de gestão de custos, mas como ela é muito importante para nós nessa disciplina de contabilidade gerencial, nós vamos rever aqui um pouquinho, tá ok? Bom, então, quando a gente fala de custeio de custos, o que eu estou falando? Eu estou falando de apropriação de custos. Eu vou apropriar os custos da minha empresa, quanto que eu gastei para produzir um determinado produto, aos produtos especificamente. Então, eu vou pegar esse custo e vou alocar esse custo em cada um dos produtos. Então, a gente vai saber quanto que eu gastei, por exemplo, para produzir um caderno. Quanto que eu gastei para produzir uma unidade de lápis, né? Uma caixa de lápis. Então, dependendo aí qual que vai ser a sua unidade de produto. Então, a gente quer saber isso. Apropriar os custos aos produtos. Então, para isso, a gente precisa de um método de custeio. Os três principais métodos de custeio destacados na literatura são o custeio por absorção, o custeio ABC e o custeio variável. Esses são os três, mas vou mostrar logo em seguida no próximo slide que a gente tem mais métodos de custeio ainda. E o que acontece? Não existe um método ideal, não existe um método certo, né? Universalmente falando, aí para todas as empresas. O que existe é um método que seja mais adequado para determinada empresa, para determinado tipo de empresa, para os seus objetivos da empresa também. Então, aqui a gente tem outros métodos de custeio que podem ser utilizados, tá? Que são abordados aí na literatura, RKW, custeio-alvo, target costing, custeio absorção ideal. Então, acaba que são algumas variações dos outros três métodos. Mas nessa disciplina a gente vai focar no custeio por absorção e no custeio variável. Ok? Então, vamos ver um pouquinho deles. Custeio por absorção. A gente vai começar por ele. O custeio por absorção, então, ele é um custeio também chamado de custeio funcional, custeio tradicional, full cost, porque ele consiste na apropriação de todos os custos da empresa. Então, sejam esses custos fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, nos produtos, nos bens que são produzidos. Por isso que a gente fala que também é considerado um custeio pleno. Um método de custeio pleno, porque eu vou apropriar todos os custos aos produtos. A finalidade principal dele, então, é te falar qual que é o custo total daquele produto. Aquela unidade, qual que é o custo dela. Quanto que ela custou para a empresa ser fabricada, considerando tanto o custo direto quanto o custo indireto. Essa modalidade de custeio, ela é adotada pela contabilidade financeira, ou contabilidade geral, que eu já apresentei um pouquinho para vocês no vídeo anterior. Tá? Então, ele é utilizado para fins de balanço patrimonial, demonstração de resultado. Então, por exemplo, quando a gente vê as demonstrações de uma empresa de capital aberto, que está disponível lá no site da B3, e a gente olha lá o valor do estoque daquela empresa, é com base nesse custeio. A hora que a gente olha os custos da empresa lá na demonstração de resultados, lá o custo do produto vendido ou da mercadoria vendida, a gente está falando de um custo obtido pelo custeio por absorção. Então, a gente tem que todos os custos são apropriados aos produtos, mas as despesas, elas não são apropriadas no custo. Despesas da empresa são do período, né? Então, a empresa ela incorre uma despesa, a despesa ela ocorre normalmente para se gerar uma receita. Então, ela não faz parte do custo da empresa. Então, a gente vê lá qual que é a diferença entre custos e despesas. O custo está relacionado com a produção. Tudo que eu gastar para produzir é um custo. Se
eu tive um gasto, mas esse gasto ele não está relacionado com a minha produção. Ele pode estar relacionado, por exemplo, com as vendas da minha empresa. Ele está relacionado com a parte administrativa da minha empresa. Ou ele está relacionado com a parte de financiamentos da minha empresa. Esse gasto ele é uma despesa. Então, ele não vai para o custo do produto. Ele é considerado uma despesa do período. Foi um gasto que a empresa incorreu para gerar uma receita. Então, isso aí a gente tem a nossa despesa. Tá? Não é apropriada ao custo do produto, ok? Ela vai diretamente lá para a DRE do período, para demonstração de resultado do período. Esse tipo de custeio aqui, então, ele apropria gastos, né? Por exemplo, da produção, da fabricação de um produto, estejam relacionados, por exemplo, à matéria-prima ou material direto, né? Que foi gasto para produzir um determinado produto, gasto para montar uma mesa, para fabricar uma cadeira. A gente está falando do gasto com a mão de obra, tá? Então, a gente está falando aqui da mão de obra que foi gasta na fabricação de um produto. A gente pode ter a mão de obra direta e a mão de obra indireta, tá? Então, quando eu falo de mão de obra direta, quer dizer que você consegue saber quantas horas a pessoa gastou para fabricar determinado produto. A matéria-prima também normalmente é um custo direto, né? A não sei que seja algo, vamos pensar, eu sempre dou um exemplo na disciplina de custo. Convém eu saber quantos metros de linhas eu gastei para costurar uma camisa? Não, né? Você poderia saber? Sim, você poderia saber. Mas o custo-benefício, ele não convém, né? Você gastaria muito mais para descobrir do que realmente custa aí a linha para costurar uma camisa. Então, isso deve ser olhado também. E aí, a gente tem os custos indiretos de fabricação. Então, a gente tem esses custos indiretos propriamente ditos, que você não consegue saber quanto cada produto gastou para produzir, porque ele é um custo da produção, mas você não tem certeza de quanto gastou em cada unidade. Um exemplo é o aluguel. O aluguel do galpão. Você não sabe quanto o produto vai gastar de aluguel. Para alocar esse custo, você precisa fazer uma estimativa. Você precisaria utilizar de uma base que a gente chama de rateio. Realizar um rateio. Então, vai ser uma estimativa, né? De forma que seja mais próxima da realidade, que a gente utilize abordagens adequadas, próximas aí do real, para a gente tentar alocar esse custo, que é um custo indireto. Mas, de toda forma, a gente não tem 100% de certeza se você está realmente alocando a quantidade correta para cada produto. Se eu estou colocando o custo do aluguel para a cadeira, para a mesa, porque eu não tenho essa informação de forma direta. Por isso que é chamado de custos indiretos de fabricação. Tá bom? Esses custos indiretos de fabricação, né, para eles serem alocados, a gente tem que fazer um rateio. E aí, a gente já vai ver um pouquinho depois no exemplo, explicando mais como que a gente poderia apropriar esses custos. O custeio por absorção, então, ele pode ser realizado com departamentalização ou sem departamentalização. O que é isso? Um esquema sem departamentalização, ele vai ter 3 passos básicos, ou seja, a gente vai separar o que é custo do que é despesa. Vou pegar os custos diretos e apropriar diretamente aos produtos, porque eu sei, eu tenho uma medida objetiva para apropriar, ou eu sei quantas horas eu gastei para produzir, ou você sabe quantos quilos você gastou para produzir uma unidade, então você consegue apropriar de forma direta. E você apropria também os custos indiretos, mas aí você precisa de uma estimativa, de rateio, você precisa realizar um rateio para apropriar esse custo indireto. Ok. Quando eu falo que a empresa ela tem uma departamentalização, né, a parte do custo indireto, né, que a gente não consegue apropriar diretamente ao produto, ela vai ser alocada primeiro aos departamentos. Então, eu vou ter uma etapa a mais. Eu vou pegar aqueles custos indiretos e vou identificar qual que é de cada departamento. Às vezes, a gente consegue fazer isso de forma
mais simples, né? Tem alguns custos que são específicos de um determinado departamento. E aí é mais fácil de alocar, você começa a ter uma precisão maior na alocação desses custos, quando você consegue identificar por departamento. Então, esse é um dos benefícios aí da departamentalização. Então, aqui a gente tem um esquema, né, de que seria uma apropriação de custos sem departamentalização, ok? Então, a gente separa o que é custo do que é despesa. Fiz aqui, identifiquei os custos. Esse custo vai para o estoque do produto, né? Eles são alocados aos produtos. Então, quando esse produto não é vendido, ele vai para o estoque da minha empresa, né? Um ativo da empresa. A partir do momento que eu tenho a venda, aí eu consigo identificar o custo do produto vendido. Tá? Certo, gente? Esse custo do produto vendido, ele vai lá para a demonstração de resultado do exercício, que a gente tem a receita, menos o custo do produto vendido, encontramos o lucro bruto. E aqui entra as despesas, ó. Reduzimos as despesas, encontramos o lucro operacional dessa empresa. Então, aí a gente vai ver. Essa empresa, operacionalmente falando, ela está tendo lucro ou ela está tendo prejuízo? Ela está trazendo benefícios ou não para essa empresa? Essa empresa, né, está tendo benefícios ou não. Então, aqui a gente tem um exemplo sem departamentalização. Com a departamentalização, a gente tem, então, um adicional que eu comentei para vocês, onde os custos indiretos vão ser jogados aos departamentos primeiro, para depois ser alocados aos produtos. Então, para que essa departamentalização? Para melhorar o controle desses custos indiretos aí no processo produtivo. E aí as empresas utilizariam essa departamentalização. Porque você consegue identificar os custos por departamentos e aí ele vai ser apropriado a cada produto de forma mais fácil, né? Porque você vai saber qual produto que passa por determinado departamento ou não. E os departamentos podem ser departamentos que são departamentos produtivos, né? Que partem do processo produtivo. E a gente tem os departamentos de apoio, que apoiam os departamentos de produção. Então, um departamento, o que vem a ser um departamento? É uma unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos. Então, ela é representada por pessoas e por máquinas. E a gente vai ter, dentro desse departamento, atividades que são homogêneas. Por exemplo, se eu falo de um departamento de pintura, o que vai acontecer ali dentro? Pintura? Você vai pintar um carro, vai pintar por exemplo, departamento de pintura de carro. Então, vai ter somente pintura dentro daquele departamento. É uma unidade mínima administrativa porque a gente fala que um departamento ele tem que ter um responsável, por exemplo, um gerente daquele departamento. E aí, quando a gente tem um responsável, é mais fácil você delegar funções e também tomar responsabilidade, né? Buscar aí o responsável e identificar o que está acontecendo, né? Se esse departamento está tendo um bom desempenho ou não. Exemplos de departamento, então, departamento de montagem, de pintura, almoxarifado, manutenção, a gente tem aí esses exemplos de departamento. Como eu comentei, se a gente fala de departamentalização, a gente pode ter os departamentos que são produtivos ou de produção, né? Que é onde o produto passa. O produto, então, ele passa nesses departamentos e ele sofre alguma transformação dentro desse departamento. Usinagem, exemplo de departamento, montagem, pintura, que eu comentei. E tem os departamentos auxiliares ou de serviços. Eles auxiliam os departamentos de produção. Exemplo aí, né? Almoxarifado, departamento de almoxarifado, de controle de qualidade. São alguns exemplos de departamentalização. Nessa disciplina, a gente não vai focar na departamentalização, ok? A gente já viu isso. Acredito que vocês já viram isso lá na parte de gestão de custos. Tá? Só para relembrar. E aí, um conceito importante, que eu acho a gente sempre relembrar, que é a questão também do centro de custos, né? O que é um centro de custos? É uma unidade mínima de acumulação de custos indiretos. Não é necessariamente uma unidade administrativa, ou seja, um departamento. Mas pode ser que um centro de custos ele seja um departamento. Então, um departamento é um centro de custos.
Mas eu posso ter também que um departamento ele tenha mais de um centro de custos. Tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter um departamento, né, grande, né, de máquinas lá dentro da minha empresa e cada máquina vai ser um centro de custos. Porque depende do objetivo dessa organização. Eu quero controlar o custo, o centro de custos, né, quanto que cada máquina recebe de custo indireto. Eu quero saber exatamente por máquina quanto que eu estou gastando. Então, eu quero controlar, eu vou criar um centro de custo. Então, no centro de custos, né, a gente vai acumular os custos indiretos para depois, né, alocar aos produtos, né, no departamento de produção ou a outros departamentos, por exemplo, aos departamentos de serviços. Então, esses centros de custos, a ideia é você saber quanto que gasta para depois eles vão ser alocados aos respectivos produtos. Aí a gente vai ter que utilizar alguma base para distribuir esses custos também. Mas, vamos lá então a um esquema básico aí desse custeio por absorção. Primeiro passo é separar o que é custo e o que é despesa. A gente tem que ter muito claro o que é custo e o que é despesa. Então, vamos lá, o custo está relacionado com a produção, tudo que eu gastei para produzir é custo. E as despesas elas não estão relacionadas com a produção, relacionadas com outras áreas administrativas, venda, né, da empresa. Depois, a gente tem que saber também o que é custo direto e o que é custo indireto, tá bom? Direto, normalmente, são custos diretos, normalmente são variáveis. Então, eles variam de acordo com a produção, né, custo variável. O custo direto, então, eu consigo apropriar ele diretamente ao produto. Eu tenho uma medida objetiva, por exemplo, quilo, metros, horas. Então, eu tenho uma medida para apropriar diretamente ao produto. Eu não preciso fazer nenhum tipo de estimativa, nenhum tipo de rateio. Ao contrário dos custos indiretos. Né? Então, se você tem departamentalização, você apropria primeiro aos departamentos. Se não tem, você já vai fazer um rateio dos custos indiretos da empresa, ok? Considerando, então, que a gente tem departamentalização, apropria os custos indiretos aos departamentos. Depois, a gente faz um rateio dos custos indiretos comuns aos diversos departamentos. A gente escolhe uma sequência de rateio, quinto passo, né? Dos custos acumulados nos departamentos de serviços, que vão ser distribuídos aos departamentos de produção, porque os departamentos de serviço eles são auxiliares, então a gente distribui os custos deles aos departamentos de produção. Depois, então, a gente vai fazer a atribuição dos custos indiretos que estão no departamento de produção aos produtos. Provavelmente aqui a gente vai ter algum método de rateio, alguma forma de distribuir esses custos dos departamentos de produção aos produtos. Se a gente não tem, então, a departamentalização, a gente faz a separação de custos e despesas, apropria os custos diretos aos produtos, né, os custos que são diretos, e a gente vai identificar uma base de rateio, uma forma de apropriar os custos indiretos diretamente ao produto. Então, a gente elimina aqui alguns desses passos, tá bom? Bom, então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá? Falando, então, do método de custeio por absorção. Aqui são as nossas referências utilizadas. Vocês vão poder ver, então, essa parte da matéria, principalmente no livro aqui do Migliorini, e esse livro aqui ele tem na biblioteca virtual, e também um livro de contabilidade de custos, mas do Eliseu Martins. Só que esse livro ele não está na biblioteca virtual. Tá bom? Próximo apresentação, então, a gente continua falando aí dos métodos de custeio, ok? Muito obrigada, pessoal. Até mais.